Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, este vídeo é para a gente fazer alguns esclarecimentos aí com relação à atualização aí no departamento de futebol do Vasco da Gama e também sobre a situação do julgamento que a gente teve hoje no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então me acompanhem até o final, é muito importante vocês entenderem, porque tem muitas notícias circulando por aí que não é verdadeira. Então vamos lá, se inscreva aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para a gente poder cobrar essa diretoria golpista que está fazendo muito mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu joinha ou deixe o seu dislike, é importante para você avaliar o nosso conteúdo e, por favor, verifiquem aí o sininho. Perfeito? Bom, meus amigos, é o seguinte, eu quero mandar logo um recado aqui para o Jorge Salgado. Hoje eu recebi ligações aí, mensagens de funcionários do Vasco. Os funcionários do Vasco estão muito preocupados com esse final de ano. Chegou ao nosso conhecimento que tem salários atrasados aí, e é o seguinte, o senhor toma vergonha na cara, vamos correr atrás de pagar o trabalhador. Tem funcionário que reclamou comigo, dizendo que está com 2 meses de salários atrasados. Se você não tem capacidade para dar prosseguimento às coisas do Vasco da Gama, entrega o boné, pede para sair, que você está brincando de administrar o Vasco da Gama. Dito isto, eu quero passar aqui a informação. Pelo menos uma notícia boa, o Hernando hoje escreveu a carta dele de despedida aí do Vasco da Gama. Vai com Deus, Hernando. Tchau, até logo. Bom, com relação à situação do Anderson Barros, parece que a situação melou. Parece que o Anderson Barros não vem mais para o Vasco da Gama. Essa é a informação vinda do jornalista Gilmar Ferreira. Isto porque a presidente eleita do Palmeiras, a Leila Pereira, ela teria sido convencida aí por conselheiros do Palmeiras, sobretudo do técnico português Abel Ferreira, a manter aí o Anderson Barros. Então, aparentemente, ela voltou atrás. Sendo assim, segundo Gilmar Ferreira, o Vasco vai ter que começar do zero a situação aí envolvendo o executivo do futebol. É o cargo mais importante nesse momento. É aquele cara para substituir o Alexandre Pássaro. Bom, com relação ao coordenador de futebol, a informação que a gente tem sobre o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes está praticamente fechado aí com o Vasco da Gama. O Ricardo Gomes ele precisa fazer alguns exames médicos para ver se está tudo ok aí com a saúde dele. Ele que recentemente teve um AVC e ele precisa ver se a saúde está em dia aí para poder assumir o Vasco da Gama neste momento. Então a tendência é que, se não haja, caso não houver, melhor dizendo, nenhum problema aí com relação aos exames
do Ricardo Gomes, ele vai ser apresentado aí no Vasco da Gama. É isso que distancia o Ricardo Gomes do Vasco neste momento. A situação do treinador do Zé Ricardo. O Zé Ricardo e Vasco da Gama também tudo acertado aí entre os dois. O Zé Ricardo ele aguarda a parte burocrática com relação ao seu contrato lá no Catar. Tem umas pendências aí financeiras que ele precisa resolver para poder fechar aí com o Vasco da Gama. É o plano A da diretoria e é o seguinte: tudo indica aí que o Zé Ricardo vem sim para o Vasco da Gama, aceita o convite e vai chegar aí ainda esta semana. Então a gente está vendo o quanto que está atrasado a situação envolvendo aí a reformulação no departamento de futebol do Vasco da Gama. Bom, com relação à situação lá na Justiça, hoje teve o julgamento aí lá no pleno, no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E é o seguinte, rapaziada, até a hora que eu fiz esse vídeo aqui, às 18 horas, não tinha rigorosamente nada com relação à atualização. Pelo horário que estava posto em pauta, 1h da tarde, possivelmente houve esse julgamento e ainda não foi atualizado no sistema. Perfeito? Então a gente aguarda aí para saber se o recurso foi deferido ou não. E é o seguinte, foi o que eu falei para vocês: não coloquem tantas esperanças assim, que a tendência é que esse recurso seja indeferido. A gente continua batendo na mesma tecla. E hoje eu tenho uma notícia importante para dar para vocês com relação à AGE. Está confirmada aí a reunião com o seu Eloy na quarta-feira e a gente vai ter muitas novidades aí para trazer para vocês aí com relação a essas assinaturas. Hoje, cerca de 40% dessas assinaturas para a gente poder simplesmente convocar uma AGE para destituir não apenas o Jorge Salgado, assim como também o Conselho Fiscal do clube e os conselheiros que foram eleitos. Lugar de golpista é longe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço perdão a vocês, eu sei que vocês estão aí na expectativa com relação a este julgamento, mas é o seguinte: na parte da noite eu vejo se houve atualização na nossa live das 21h30. Perfeito? E ó, quem puder, simplesmente torne-se um sócio estatutário do Vasco, assine lá a convocação da AGE, que é muito importante. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!